Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, irmãos? Minha irmã, eu espero sinceramente que você esteja bem e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amados, primeiramente quero pedir desculpas por não ter postado na última sexta-feira a mensagem. Eu estive muito enferma e encontro-me ainda, apesar de já um pouco mais restabelecida hoje. Continuo pedindo orações para vocês, que orem e intercedam por mim. Eu sou carente de oração e eu creio plenamente na oração. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, mas Deus vai nos orientar. Então vamos à palavra de hoje. Ela se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém, irmãos? Amados, o título da mensagem de hoje é Vontade de Deus? Bom, vamos tentar definir o que nós queremos dizer nessa mensagem, vontade de Deus. Hoje em dia, vamos deixar a definição clara do que significa da expressão Deus permite? Deus permitiu? Há uma permissão de Deus nisso? Será mesmo que há uma permissão de Deus em tudo o que acontece? Vamos aprender? Vamos entender como essas palavras, amados, que têm percorrido o nosso ambiente religioso, tornaram a todos, de uma forma ou de outra, conformados com tudo que acontece. Quando a palavra de Deus nos orienta, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Vamos voltar à questão, será mesmo que tudo o que acontece é permissão, é vontade de Deus? Então, meus irmãos, nós queremos falar sobre isso. Por que nós cristãos estamos tão conformados se a palavra de Deus em Romanos diz para que nós não devemos estar conformados? O que mais nós ouvimos nos dias de hoje é, mas foi Deus que permitiu. Ou quando queremos ser mais espirituais, dizendo assim, qual é o propósito disso? Deus tem um propósito em tudo. Queremos dar uma solução, irmãos, fácil, doce, aceitável politicamente e aparentemente espiritualmente correta para tudo. Omitimos-nos muitas vezes de obedecer e realizar a real vontade de Deus. E no final, a explicação que damos para tudo foi permissão de Deus. Deus está no controle. Será, irmão? Hoje em dia, tudo que acontece conosco, em nossa família, em nosso trabalho, na escola, na faculdade, enfim, no mundo, quer seja bom ou ruim, trazemos essa solução magicamente para as expressões fáceis, doce, aceitável, politicamente e aparentemente espiritualmente correta para tudo. E pasmem, e ainda há pessoas que acrescentam. Tá? Se são coisas boas que aconteceram, é porque Deus é bom e está no controle. E se são coisas más, vem da solução mágica, fácil, doce, aceitável, politicamente e aparentemente espiritualmente correta, que foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Você não sabe o porquê disso, mas Deus sabe. Nunca pergunte por quê, e sim para quê. Irmãos, dia, mês, ano após o outro, repetimos esse mantra como um dogma sagrado que balança nosso berço, acalentando a nossa alma, levando-a para bem longe do que realmente Deus quer para nós. Essa crença errônea que invadiu o cristianismo atual e se tornou febre, uma frase de efeito, ou como diz o jargão popular, uma frase de lacração. Deus está no controle. É permissão de Deus, uma frase positiva. Quando, irmãos, nós temos que viver por fé. Quando a batalha vem, a luta vem, a frase positiva é a primeira a fugir pela janela. Não importa
importa, nós temos que importar com o que Deus diz, mas hoje, diante dessas frases, não importa se elas não têm respaldo de Deus. O que está importando é que as pessoas estão se animando umas às outras a permanecer inerte, aceitando exatamente tudo sem lutar. Por quê? Tudo é permissão de Deus. Ora, se tudo é permissão de Deus, eu não preciso lutar para nada. Até parece que Deus não nos deixou as Escrituras como regra de fé e conduta. Ou pior, ainda usam a Bíblia para fundamentar essas teorias. Irmãos, Satanás fez o mesmo com Jesus após o jejum lá no deserto. Queridos, eu quero que vocês venham entender durante essa pregação. A palavra permissão significa ato ou efeito de permitir, autorizar e consentir. Ou seja, conceder permissão para que alguém faça alguma coisa. Deus concedeu permissão ao homem para ele fazer alguma coisa. Logo, essa vontade permissiva não é a real vontade de Deus. Ok? Vamos pensar. Deus realmente permite tudo? Tudo é permissão de Deus? Deus realmente permite que todas as coisas sejam boas, sejam más, esteja acontecendo? Tome cuidado com isso, irmão. Vamos pensar. Deus realmente queria que Adão pecasse? Vamos ler em Gênesis no capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Veja, irmãos, o texto diz: dela não comerás. Se é a real vontade de Deus, se o que Deus queria era que Adão não comesse da árvore, a vontade de Deus mudou? Pois eles comeram. Deus muda? Deus autorizou que Adão comesse? Deus consentiu Adão em comer? Onde, irmãos, está escrito no texto que Deus fez isso? Eu não me lembro. Onde está escrito que Deus realmente permitiu por sua vontade que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Em lugar nenhum. Amados, não confunda. Deus deu livre-arbítrio ao homem para ele realizar suas escolhas, e depois que ele faz essa escolha, como se fosse autorização de Deus. Deus deu ao homem livre-arbítrio para realizar suas escolhas, e depois que ele faz essa escolha, ele diz que foi consentimento para que a vontade que ele fez contrária a Deus, seja massageada e ele não se sinta tão responsável por uma má escolha. Amados, isso é amenizar as consequências das escolhas do homem, querendo transferi-la para Deus. E ela não é de Deus, ela é minha, ela é sua. Em Gálatas, repetimos lá a palavra 6, versículo 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amados, veja, vamos voltar lá, porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Se nós estamos colhendo coisa errada, é porque nós semeamos segundo a nossa carne. Se nós estamos escolhendo vida eterna, as coisas boas, é porque nós semeamos no Espírito. E isso não tem nada a ver, irmãos, com vontade de Deus. É a escolha do homem. Segundo o teólogo Alistair McGrath, ele diz o seguinte: a doutrina da criação nos conduz ao conceito da administração da criação pelo homem, que deve ser contrastada com a noção secular do mundo como propriedade do homem. A criação não nos pertence, nós apenas a governamos como representantes de Deus, representantes de Deus. Nossa missão é ser os administradores da criação de Deus e, assim, somos responsáveis pela maneira como exercemos esse papel. Vamos repetir.
Nossa missão é ser os administradores da criação de Deus e, por sermos administradores da criação de Deus, nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem, porque essa é o exercício da função ativa que Deus nos deu. Deus nos deu autorização para errar, por acaso, meus irmãos? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, nem tem sombra de variação de dúvida. Temos aqui nas Escrituras a palavra enganar, que significa induzir em erro, fazer cair em erro. Ou seja, Deus diz em sua palavra: meus amados, não se deixem induzir pelo erro, não se deixem cair pelo erro. Ora, se nós nos deixarmos enganar, se nós nos deixarmos cair no erro, é contra a vontade de Deus, porque ainda teimamos em dizer que foi permissão de Deus, como se fosse realmente vontade dele. Não é. Aí você pode me dizer, mas pastora Kênia, então Deus não tem poder? Amados, entenda, deixar-nos livre para que nós possamos escolher não é demonstrar fraqueza ou diminuição do poder de Deus ou ausência do controle de Deus. É claro que não. Muito pelo contrário, é Deus velando pela palavra dele para que ela se cumpra, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E a sua palavra diz em Gálatas que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E se o homem plantar sementes ruins, como diz o livro de Oséias, capítulo 8, versículo 7, porque semeiam vento, colherão tempestade. E Provérbios, no capítulo 22, versículo 8, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe maldade e perde todo o poder que possuía. E isso não é vontade de Deus, e isso não é permissão real de Deus. É a permissão, aquela permissão que quando você vai com seu filho no supermercado, você não pode ou não quer comprar algo para ele, um pirulito, um picolé, um chocolate, algo que ele queira. Você diz não para ele, ele se joga no chão, começa a dar birra, você por vergonha, para calar esse filho, você dá para ele o que ele está pedindo. Isso é vontade permissiva sem a real vontade de Deus. Você esperneou para Deus pedindo um governo corrupto. Isso não é vontade de Deus. Deus te deu isso. Me desculpe pelo peso da palavra, mas ela precisa ser dita. Não jogue na responsabilidade de Deus a péssima escolha que nós fazemos. O poder, a autoridade, a soberania, o controle, a real vontade de Deus, ela é a verdadeira e se estende por tudo aquilo que ele criou. Deus é absoluto, ninguém o limita. Ele é imutável, por isso sua vontade não pode ser deixada de lado, ignorada, atrasada, nem rejeitada. Todos esses atributos de Deus demonstram sua onipotência, onisciência e onipresença. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e deu-lhes o controle de tudo no jardim. Embora Adão tenha pecado, o representante legal de Deus na terra, Jesus, veio e restaurou a comunhão e devolveu ao homem o poder e a autoridade, como ele diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 1. E reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade. E no mesmo Evangelho, no capítulo 10, versículo 19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre a cabeça de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus foi o segundo Adão, irmãos, ou seja, o segundo representante legal de Deus na terra e o verdadeiramente legítimo. Prova disso é que Jesus foi ao inferno, tomou a chave da morte do inferno de volta para si. Louvado seja Deus por isso. E essa autoridade, essa legalidade sobre a terra retornou à mão do homem por intermédio de Jesus. Por isso, meus amados, ao afirmarmos que o homem tem poder para escolher e receber as consequências de sua escolha e que isso pode ou não ser a real vontade de Deus, não tiramos de Deus a autoridade do mundo. Afirmamos ainda mais sua soberania absoluta.
Quem é como esse Deus que outorga à sua criatura poder de decisão e não invade a vida dessas criaturas para impor a sua vontade? Somente um Deus tão soberano que não teme as más escolhas do homem para escrever uma história de vitória para aquele que nele confia. Glória seja dada a Deus por isso. Deus não está no controle da história do mundo, porque designou essa tarefa para mim e para você. Ele designou essa tarefa ao homem. Deus está no controle da história da nossa salvação, da história da salvação do homem. E louvado seja Deus por isso, porque a história da salvação do homem, ainda que tentaram matar as criancinhas lá atrás, antes de Jesus nascer, foi desfeito. Por quê? Porque a história da salvação do homem, o homem não tem poder de intervir, de escolher, de decidir. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E sempre, irmão, sempre, Deus sempre interfere na história secular para que o seu plano de salvação se cumpra nos mínimos detalhes. Não se assustem, irmãos, com o que eu vou dizer para você agora. Me ouça com amor. Deus não está aqui no mundo para te dar bens materiais, sucesso pessoal, para fazer do mundo um lugar mais justo. Não. Deus está aqui para salvar a sua alma. E se todas essas coisas, ganhar os bens do mundo, casamento, carro, impedir a sua salvação, a minha salvação, e se nós, eu e você, depositamos a fé nele, ele jamais fará com que essas coisas aconteçam na nossa vida. Ele jamais fará essas coisas concretas, porque o compromisso dele é com a nossa salvação. Porque quem está aqui no mundo para lutar por bens materiais, por sucesso pessoal, para fazer do mundo um lugar mais justo, somos eu e você, somos nós. Então as consequências das escolhas de governo corrupto, de corrupção, de médicos, de país sem médicos, sem educação, é minha e é sua. Esta é a nossa função, para que haja mais pessoas no caminho da salvação. Juntamente conosco, nós devemos fazer escolhas coerentes com os valores cristãos. Para terminarmos, irmãos, não há propósito de Deus fora das Escrituras. Não há propósito viável para o homem, um propósito que o traga paz e gozo fora das Escrituras. Se nós fazemos qualquer coisa fora das Escrituras, com certeza falharemos. Tem pessoas que falam que sucesso é ter bem financeiro e que fracassar é lutar e morrer na praia. Para mim, fracassar é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Se um governo corrupto foi eleito, isso não é sucesso, isso é fracasso, porque Deus não apoia a corrupção. Amém? Deus interfere em nossas vidas quando nós o convidamos a isso. Ou nós fazemos a vontade de Deus, que provavelmente não está sendo feita, para podermos dizer tranquilamente, foi permissão, vontade real de Deus, e Deus está no controle, ou aceitamos que falhamos e voltemos, irmãos, aonde caímos e nos reconciliemos com Deus para que as coisas mudem, porque a palavra de Deus em 2 Crônica nos diz: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Quando vem de Deus, é leve, é simples, é natural e não é forçado. Traz paz, faz a gente ficar bem, nosso coração fica tranquilo, não agita, acalma, não bagunça, arruma, não brinca, ama e cuida. Amém? Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance. E que nós possamos entender que a maior coisa que nós possamos receber de Deus é a salvação. Que Deus encontre a nossa alma hoje e nos salve e nos liberte. Maranata. Deus te abençoe.